Oi meninos, tudo bem com vocês? Vamos continuar a função afim? Essa semana a gente retoma a função afim, tá? Função afim ou função polinomial do primeiro grau. A gente vai ver então o que é a raiz ou zero da função afim. A gente viu esses dias atrás, né, o que é a raiz ou zero de uma função qualquer. E para a função afim vale da mesma forma. Então, o zero da função do primeiro grau é quando você faz o quê? Iguala a minha função a zero. Se eu igualo ela a zero, eu posso até tentar resolver aqui mesmo. Que jeito? Passo o b, que é positivo, para o outro lado na operação inversa, menos b. O a que está multiplicando, passo dividindo. Então, esse ponto menos b sobre a, ele é chamado de raiz ou zero da função. Na representação geométrica, a raiz ou zero da função, na verdade, vai ser algum ponto que toca, tá bom? O meu eixo x. Lembrando, pode ser qualquer valor, tá? Em qualquer lugar. Lembrando que eu tenho como gráfico uma reta, então ele vai tocar apenas uma vez no meu eixo x, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês. Olha lá. Encontre o zero da seguinte função, f de x igual a 2x menos 4. Então, zero ou raiz da função, eu pego minha função igual a zero. Então, 2x menos 4 igual a zero. Vamos trabalhar, então, com essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Operações inversas, passo o 4 que é negativo para o outro lado na operação inversa. Ele vai mais 4. O 2 que está multiplicando na operação inversa vai dividindo. 4 dividido por 2, meu x é igual a 2. Portanto, o x igual a 2 é o meu zero ou raiz da função. Aí você fala, ai, professor, zero? Por que chama zero? Porque se você substituir ele no lugar do x, o resultado dá zero. Olha lá, 2 vezes o 2, ó, substituir, coloquei ele lá no lugar do x. Então, 2 vezes 2 menos 4. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4 é o zero. Aí, se a gente fosse fazer, então, o gráfico, o que iria acontecer no gráfico? Ó, minha reta ia passar pelo ponto 2, tá bom? Lembrando, esse gráfico, isso aqui é só um esboço, tá, gente? Então, o que é um esboço? É mais ou menos como o meu gráfico seria. Então, ele passa por esse ponto 2, e eu sei que a inclinação da reta é positiva, porque meu coeficiente a igual a 2 é positivo. Então, a reta é crescente, tá? Daria para marcar aqui também o ponto B igual a menos 4, ou seja, esse ponto aqui seria o menos 4, onde ele corta meu eixo do y. Então, agora a gente vai fazer o estudo do sinal da função. Aí vocês vão me perguntar assim, como assim, professor, estudo do sinal? Estudo do sinal é ver onde minha função é positiva, aonde ela é negativa e aonde ela é igual a zero. Mas fala, mas isso daí tem algum significado na vida da gente? Tem. Por exemplo, trouxe um problema para vocês. Um comerciante gastou R$300 na compra de um lote de maçãs. Então, ele vende maçã, ele foi lá e comprou 300 maçãs para vender. A maçã vai ser vendida a R$2. Ele quer saber o quê? Quantas maçãs ele vai vender, ele precisa vender para ter lucro no final do dia. Então, dá para a gente fazer o cálculo pensando o quê? Quantas ele vende para ter lucro, quantas ele vende para ficar 0 a 0 e quantas vai ficar negativo, ter prejuízo. É fácil, ó. A gente primeiro vê que a maçã, ela custa R$2 cada uma. Então, se eu comprar tipo uma maçã, 2 vezes 1, 2 vezes 2, o x vai representar então a quantidade de maçãs que eu comprar, tá? E eu sei que esse valor de R$2 que eu vou pagar por cada maçã, menos os R$300 que eu já paguei lá, é a minha função do lucro. Então, eu tirei os 300 que eu gastei para comprar maçã, multipliquei a quantidade de maçãs que eu vendo por 2 para saber o meu lucro. Se vocês observarem aqui, se eu vender exatamente 150 maçãs, o que acontece? Substitui por 150. 2 vezes 150 dá 300. 300 menos 300 dá zero. Ou seja, se eu vender exatamente 150 maçãs, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Mas eu quero ter lucro, então eu preciso vender o quê? Mais de 150 maçãs. Para vender mais de 150, a partir de 151, eu já tenho lucro. Porque se você substitui aqui o valor 2 vezes a quantidade de maçãs vendidas, que é um valor maior que 150,
menos os 300 que eu já gastei, isso vai dar um valor positivo maior do que zero. Então, eu tenho lucro. E no caso de eu vender menos do que 150, o que vai acontecer, queridos? Eu vou ter prejuízo. Por quê? Porque o meu valor, a hora que eu substituo aqui, vai ser um valor menor do que zero. Vamos supor que eu tenha vendido só 100 maçãs. Então, 2 vezes 100 vai dar 200. 200 com menos 300 vai dar menos 100. Então, eu tive prejuízo, ou seja, a minha função é negativa. Então, o estudo do sinal da função serve para esse tipo de problema, tá? Então, como que a gente faz? Através da análise gráfica. Então, a primeira coisa, meu gráfico ele pode ser de uma função crescente, quando o meu A é positivo, e ele também pode ser de uma função decrescente, quando o meu A for negativo. Então, nós vamos dar caso por caso. Quando minha função for crescente, desculpa, meninos. Quando minha função for crescente, então a minha reta é inclinada para a direita, essa é a minha função, né? Aqui nesse pontinho, eu chamei de R, é o meu zero da função. O que está acontecendo com o meu gráfico? No zero da função, eu não tenho nem lucro nem prejuízo, como se fosse no exercício anterior, ou seja, a minha função é igual a zero. Observa que o gráfico, a partir dele, ó, para esses valores maior do que o R, qualquer valor maior, o que está acontecendo com o gráfico? Ele está acima do zero, não está na parte positiva? Então quando o x é maior do que o R, a minha função é positiva, maior do que zero. E nessa região aqui, olha, o que está acontecendo? Então, são valores menores do que esse R. Valores menores do que o R, o que acontece com a minha função? Não está abaixo do zero? Então, são valores negativos. Então, ó, eu tenho o valor R, ele é como se fosse meu divisor de águas, tá? À direita dele, o que aconteceu? Meu gráfico estava acima, então são valores positivos, a minha função é positiva. À esquerda dele, eu tenho um gráfico que está na região negativa, então menores do que R, minha função ela é negativa. Isso, agora nós vamos para a função decrescente. Então, na função decrescente, observa a minha reta, ela é inclinada para a esquerda, o meu valor do A é negativo. Eu tenho aqui o zero da função, que nós chamamos de R. Nesse ponto exatamente, o que acontece? É o zero, né? Zero da função, então minha função é igual a zero. F de x igual a zero. Vamos observar agora os valores à direita de R. Ó. À direita de R são esses aqui, maiores do que R. O que está acontecendo com essa região do gráfico? Está abaixo, na região negativa. Ou seja, quando o meu x for maior do que R, a minha função ela é menor, ela é negativa. E se eu pegar essa região aqui, queridos, ó, os valores do x agora são menores do que R, estão vendo? O que acontece com a minha função? Minha função não está na parte positiva. Então, minha f de x ela é positiva, ou seja, maior que zero. Ou então, resumindo, meu r é o divisor de águas. Agora, à direita dele, quando ele aumenta, minha função está diminuindo. E o contrário, quando os valores são menores do que R, a minha função é maior do que zero. Aqui tem algumas referências que eu usei para essa aula e até a próxima!